Olá a todos. Durante a pandemia pelo Covid-19, estamos passando por uma situação inimaginável e nunca fomos preparados para o isolamento social e, em muitos casos, a ansiedade e o estresse do isolamento está presente, levando a problemas educacionais, nutricionais e psicológicos. Dessa forma, recebemos diversas perguntas do Brasil inteiro sobre estes tópicos e irei direcioná-las aos nossos especialistas e convidados de hoje do projeto Febraharas Perto de Você, com o apoio da Casa Hunter. Me chamo Rafael Boiati, sou farmacêutico e moderador deste projeto. Bem-vindos e bem-vindas ao projeto Febraharas Perto de Você. A Febraharas, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, conta atualmente com 54 associações distribuídas no Brasil inteiro. E toda semana iremos nos encontrar com especialistas e convidados para tratar sobre o tema doenças raras e o Covid-19. Se você ainda não enviou, envie suas dúvidas nos nossos posts nas redes sociais ou encaminhe e-mail para febraharas@febraharas.org ou mande para o nosso WhatsApp no número 11 99241 4045. E neste nosso terceiro encontro, tenho a honra de convidar a psicóloga Bárbara Caroline Boiati, a nutricionista Jennifer Daniele Machado Dutra e a psicopedagoga Cláudia Mota. Neste momento, eu peço para vocês se apresentarem, por favor, Bárbara. Olá a todos, meu nome é Bárbara, sou psicóloga há 5 anos. Comecei trabalhando na psicologia clínica e há 2 anos eu faço parte da Casa Hunter na assistência aos pacientes. Então, se você é paciente, já entrou em contato com a gente, já falou comigo. Sou eu que estou atrás do WhatsApp e é um prazer estar aqui também. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Por favor, Jennifer. Olá, meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista e já são 12 anos aí de profissão, né? E eu faço parte do Comitê Científico da Procura da ELA, da AME. Eu trabalho com pacientes oncológicos, atendo pacientes com esclerose lateral amiotrófica, com AME também. E tenho meu mestrado aí no Programa Saúde do Adulto aqui na Unidade Federal de Minas Gerais. E estamos aí para o que vocês precisarem. E eu agradeço muito o convite, com muito carinho que a gente aceita estar aqui, né, falando desse tema tão importante. Com certeza a gente que agradece. Por favor, Cláudia. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou psicopedagoga há 7 anos, trabalhei na escola pública e privada como professora anteriormente e tenho seguido agora pela psicopedagogia clínica no atendimento de crianças com dificuldade de aprendizagem, orientação à paz e fazendo esse agora complemento na graduação de psicologia. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, obrigado. Agradeço a presença das três. Agradeço aí pelo bate-papo, que terá duração de 30 a 40 minutos, tá? E vamos aí seguindo com as nossas perguntas. Bom, a gente tem recebido perguntas, então, do Brasil inteiro. Dessa forma, eu peço para vocês, quando forem responder, não pensar somente na realidade de vocês, onde vocês estão, em hospitais privados ou hospitais públicos apenas, não em pacientes somente de grandes capitais, né, de grandes cidades, mas pensar como Brasil, tá? Porque são perguntas que vêm de diversos locais. E a primeira pergunta que a gente recebeu, ela veio de Manaus, tá? Uma região que está passando aí por um quadro pandêmico bastante grave, delicado, né? E eu começo passando essa pergunta para a Bárbara, tá? Bárbara, sabemos que um dos principais sintomas relacionados ao Covid-19 é a dispneia, mais conhecido como falta de ar. Mas também sabemos que quadros de ansiedade, por exemplo, levam a quadros de dispneia, levam a quadros de falta de ar. Como que eu consigo diferenciar a falta de ar da minha ansiedade, isso a paciente pergunta,
da falta de ar relacionado ao Covid-19? Ótima pergunta, inclusive. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente ressaltar que os sintomas da Covid-19 vão muito além de uma falta de ar, né? Ela vem também com uma tosse, a febre, uma dor de garganta, ela é bem parecida com uma gripe. Já na ansiedade, vem junto a falta de ar ou uma taquicardia e outros sintomas também, como tremores, um suor excessivo, entre outras coisas. Além disso, eu acho importante a gente ressaltar que as pessoas que têm asma e até a fibrose cística, que é uma doença rara, também causam uma falta de ar. Então, é importante a gente saber distinguir cada coisinha, né, bem certa. A Covid-19, então, ela vem com outros sintomas parecidos com uma gripe, e na ansiedade, uma taquicardia, um suor, são coisas, assim, bem diferentes. Ok, legal. Cláudia, ainda nesse sentido, os estudantes não estão indo para as escolas, universidades e etc., né? E o contato social também não está ocorrendo devido ao isolamento. O que isto gera uma ansiedade e um estresse em todos nós, né? Inclusive em nós, profissionais de saúde, né? Como alinhar a rotina de estudos na época desta quarentena, deste isolamento social, pensando nos pacientes com doenças raras, que não estão indo para suas escolas especiais e não estão tendo esse contato com psicopedagogos e psicólogos diretamente, mas também abordando os outros profissionais de saúde? Olha, eu acho que é importante a gente começar dizendo que ninguém tem uma fórmula pronta, né? Essa situação é uma situação inédita, então eu acho que é importante as famílias também procurarem a criatividade para encontrar soluções. Algumas coisas que eu poderia sugerir é o diálogo familiar, né? Abrir negociações e compreender um pouco características individuais das crianças ou adolescentes, né? Então, assim, algumas escolas estão com educação à distância, né? Então, isso daí melhora um pouco, né, o estabelecimento da rotina. Outras cidades não têm essa possibilidade. Então, eu acho que é importante a família criar um espaço, né, dentro das condições familiares, né, do domicílio ou até hospitalares, de fazer aquele momento do estudo, né, que ele pode não necessariamente ser uma grande quantidade, né, de conteúdo, mas assim, privilegiar o horário da leitura, uma contação de história, se a criança for menor, mas para a criança colocar dentro da sua rotina, ela identificar isso como um momento de estudo, né? Porque eu acho que essa rotina mais clara tira também os quadros de ansiedade, não é, Bárbara? Quando a criança sabe o que vem pela frente, ela fica mais tranquila, sabendo, por exemplo, que ela vai acordar, tomar o café da manhã, depois ela vai ter aquele horário de estudo. Isso traz uma tranquilidade para a criança e mesmo para o adolescente também conseguir identificar no seu dia quais são os momentos que ele tem pela frente. Legal, interessante. E Jennifer, pergunta que não quer calar, né? Estamos com uma alimentação descontrolada. Isso quando a gente pode ter acesso à alimentação, então a gente está passando também por um momento bastante difícil com relação ao acesso a essa alimentação. E aí, diante deste cenário, né, e abordando os pacientes também com doenças raras, como que a gente pode ajustar a alimentação desses pacientes durante a pandemia? E a pergunta que veio da Regina Polo de Curitiba, as crianças não param de comer. Nos ajude, Jennifer. Tá comendo demais. Tá comendo demais. É uma pergunta realmente muito, muito boa, bem interessante, né? Porque, assim, além da rotina ter mudado, essa chuva de informação que chega para os adultos, que chegam para as crianças mesmo, acabam sendo muito estressantes, né? As meninas podem concordar comigo aqui, né? Falar um pouquinho disso, que isso acaba refletindo na parte nutricional. A ingestão alimentar acaba realmente sendo afetada por mais, né? As pessoas acabam aumentando essa ingestão. Então, eu acho que o primeiro ponto,
como a rotina fica bem desequilibrada, sai daqueles horários muito certinhos, porque quando a gente está na nossa rotina, a gente tem horário para tudo, né? A gente tem horário para comer, a gente tem horário para fazer o dever de casa, ou tem horário para fazer as atividades, né? As crianças têm os horários para fazer as atividades que são desenvolvidas com elas, ou com os profissionais da equipe interdisciplinar. Então, a partir do momento que isso sai um pouco da rotina, a gente foca em outra coisa e acaba focando muito na alimentação. Então, o primeiro ponto que eu falaria seria tentar ter horários, manter os horários da alimentação. Então, ter horário para ter o café, ter horário para almoçar, ter horário para ter um lanche da tarde, ter realmente horários. Mas a gente sabe que isso, muitas vezes, para as crianças é mais complicado. Então, o que a gente pode tentar melhorar nesse aspecto? Justamente porque quer beliscar toda hora, né? E esse beliscar, o que a gente tem que deixar exposto para eles? Né? Muitas vezes, a maior parte das doenças raras, se tiver uma obesidade, a gente sabe que é um fator que não é positivo, na maior parte das vezes, né? Então, o que a gente tem que buscar ter em casa? Alimentos que estejam acessíveis, mas que sejam mais saudáveis possíveis. Então, por exemplo, ao invés de ter muitos doces, ter biscoito recheado, por exemplo, eu tentar ter um biscoito mais simples, né? Eu tentar ter mais frutas. Então, um exemplo que eu gosto de dar, e eu acho que as mães que estiverem escutando, ao invés de eu ter aquele sorvete cheio de gordura, açúcar em casa, uma opção simples é eu congelar uma banana, eu bato com uma canela, por exemplo, ou com um cacau, e eu tenho um sorvete que não tem adição de açúcar, que não tem adição de gordura, e é uma coisa que a criança ou até mesmo o adulto possa consumir com uma quantidade maior, se a primeira opção do horário não for a solução, né? Mas a gente tem essas duas opções para tentar fazer. Legal. Já pode bater a banana aí para mim. Já. Fica gostoso, fica muito bom. Já vou usar, viu, Jennifer? Legal. Bárbara, e aí neste isolamento social, uma das coisas que a gente sempre diz é o seguinte, a maioria das pessoas estão passando por um isolamento social. Porém, os pacientes com doenças raras e seus familiares, eles vivem em isolamento social. Eles não têm uma vida já... É uma vida tão tumultuada, né, por conta da doença, por conta de toda a rotina de atividade física, de exercício, de recebimento ou ida até um profissional de saúde. Então, isolamento social para esses pacientes já existem, né? Porém, tem muita gente em casa e isto saiu fora da rotina das pessoas. Então, se a gente tem, por exemplo, um paciente autista ou um paciente com espectro autista, o que é muito comum nas doenças raras, esses pacientes, dependendo do grau de autismo, dependendo do grau desse espectro autista, eles não gostam de barulho, eles não podem com barulho, eles não suportam barulho. E as pessoas estão todas dentro de casa. Como fazer para a gente minimizar isso? Bom, uma coisa importante que você disse é que tem vários níveis, né? Tem diferenças no espectro autista. Então, basicamente seria tomar cuidado simples, né? Se os pais estão trabalhando em casa, fazendo home office, fiquem dentro de um cômodo separado, de preferência um quarto, fechem a porta. Se for fazer uma reunião ou conversar com alguém, utilizar fone de ouvido ou até mesmo colocar o fone de ouvido na criança, com um som que a deixe mais tranquila, mais calma. E por último, eu aconselharia também arrumar uma atividade para eles fazerem. Não deixar, né? Porque nesse período as crianças estão muito ociosas. Eu acho que é uma novidade para todo mundo, então é difícil todo mundo ficar dentro de casa. Então, buscar bastante atividades também para fazer, para distraí-los, eu acho que ajuda bastante já. Cláudia, ajuda a gente aí. Como que eu deixo essas crianças sem atrapalhar os vizinhos dentro de casa? Olha, eu acho que, como eu falei anteriormente, eu gosto de bater nessa tecla, eu acho que a gente tem que conversar, né? Dentro de cada idade, de cada condição, a gente tem que procurar achar uma alternativa, e para mim,
uma grande opção é a gente mapear os espaços, os ambientes, né? Então, dependendo do lugar onde você mora, você tem um espaço que, por exemplo, se você está num apartamento, a cozinha é um espaço onde você pode fazer mais barulho, né? A varanda ou até mesmo o banheiro são lugares que você pode ter mais banheiro. Então, eu pensei assim, uma coisa lúdica, de você colocar pequenos cartazes, fazer com a criança, lugares verdes para uma brincadeira mais barulhenta e lugares vermelhos, né? E conversar com essa criança, que assim, olha, o quarto não é o lugar onde a gente precisa de silêncio para dormir, então o nosso vizinho de baixo também precisa de silêncio, né? Então, o que você acha da gente fazer brincadeiras mais barulhentas nos lugares que a gente não vai atrapalhar? Então, eu acho que assim, é buscar mostrar para a criança esse tipo de valor de solidariedade, de empatia, né? Se colocando no lugar do outro. Ou mesmo que, se você tiver um vizinho barulhento em cima, mostrar para a criança como isso pode perturbar, né? Eu acho que é uma possibilidade da gente criar essa conversa em casa, né? Porque, como você bem falou, Bárbara, o adulto ele tem que se preocupar em criar atividades, mas a gente não é o recreador, né? Às vezes as pessoas acham que os pais têm que ser o recreador, tem que ficar 24 horas disponível, e nesse caso é impossível, né? Então, se você planeja alguns espaços com brincadeiras para a criança poder brincar e também ela aprender, curtir o silêncio, né? Que algumas brincadeiras são silenciosas, eu acho que isso ajuda bastante, né? Legal. Muito, muito interessante, muito, muito importante. Eu nunca tinha pensado com essa vertente. E aí, Jennifer, uma série de perguntas, tá? Que eu fui compilando elas aqui. Eu vou fazer tudo junto e depois você se vira para responder para nós. Jennifer, existem alguns alimentos ou existe algum alimento que traz mais tranquilidade e, da mesma forma, existe algum alimento que traga um maior estresse quando da sua utilização? Quais alimentos devem ou não ser utilizados durante essa pandemia aí para os nossos pacientes raros? E aproveitando uma pergunta, a Caroline Paiva, do Rio Grande do Sul, ela pergunta: qual a importância dos alimentos na imunidade para impedir a infecção pelo Covid-19? E quais alimentos para pacientes com sonda podem aumentar a imunidade? E aí eu queria só fazer um complemento, põe a água nesse rolo todo aí, se é importante ou não. Vamos lá. Então, primeiro, assim, alimento que cause um estresse mais imediato, eu não falaria que causaria um estresse imediato. Existem, sim, alimentos que são muito estimulantes, né? Que pode deixar a pessoa muito agitada, adulto, criança, muito agitados e, consequentemente, nervosos. Então, alimentos que têm muita cafeína, então café, chá, esses refrigerantes à base de cola e até mesmo chocolate e excesso de açúcar, né? Que muitas vezes, pelo fato de, como você falou, Rafael, já existe um isolamento para esses pacientes, mas nesse período pior ainda mais, porque até mesmo alguns profissionais não conseguem nem chegar ao paciente, né? Porque é bem limitado. Com isso, acaba que os próprios cuidadores ou os pais flexibilizam um pouco a alimentação e fornecem mais alimentos que não têm uma boa qualidade nutricional, né? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque alguns alimentos, igual eu falei, que são muito estimulantes, podem deixar a criança ou o adulto muito agitados e prejudicar a situação atual a nível emocional, né? E aí, a partir do momento que a pessoa ela ingere esses alimentos constantemente, que a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar, que vai durar esse período, né? Então, se for constante um uso crônico, a gente atrapalha o sono, e o sono sendo atrapalhado, a pessoa vai ficar estressada, porque não está tendo um sono que está confortando, trazendo um conforto para o dia seguinte. Então, isso vai ser um estresse crônico, né? Assim como eu falei do açúcar também, um excesso de açúcar também pode provocar isso. E esses alimentos muito processados, alimentos que a gente chama de fast foods, né? Que tem muita gordura, alimentos com muita fritura, ao longo do tempo também podem prejudicar o raciocínio,
né? E isso, com o tempo, se tornar realmente atrapalhar a emoção, a forma com que a pessoa está interagindo nesse momento. Então, é a longo prazo que a gente consegue ver essas consequências. Agora, e esses alimentos que eu acho que deveriam ser evitados? Não é que não pode nunca, mas a gente deve evitar o máximo que a gente conseguir, né? E agora, os alimentos que mais tranquilizam, existem vários. E aí, ele está no bolo do grupo do alimento que a gente chama que é comida de verdade. O que é comida de verdade, né? É ter mais alimento que vem do sacolão do que alimento que vem do supermercado. Porque do supermercado é tudo mais embalado, consequentemente é mais processado. Então, quando eu falo comida de verdade, eu falo de fruta mesmo, alimentação colorida, até pacientes que precisam de uma dieta pastosa por ter dificuldade ao deglutir, a gente consegue fazer isso. Eu não preciso ter todo dia uma sopa vermelha no almoço, no jantar. Eu posso ter um purezinho de uma cor laranja com uma carne batidinha, um feijão, que o prato já fica bem colorido, né? Então, ter uma alimentação colorida e variada, isso ajuda muito em tranquilizar, em ajudar no sono, né? E um exemplo mais claro, que pode ser, destacando alguns alimentos nesse processo de tranquilidade, de ansiedade, a banana é muito bem-vinda, a aveia é muito bem-vinda, verduras de folha são muito bem-vindas nesse período, né? Para ajudar nesse controle de raciocínio, de menos nervosismo, né? Então, é bem interessante. Além do que, esses alimentos e essa alimentação variada, eles ajudam a reduzir a suscetibilidade à infecção, que é uma coisa que é da nossa preocupação e que está na pergunta, né? Uhum. Outro ponto que a gente tem que entender a importância dessa variedade de alimentação é porque o intestino da maioria dos pacientes que têm doença rara, eles são muito constipados, né? E essa constipação, a gente na nutrição fala que o intestino é o segundo cérebro. Então, se o intestino não está bom, às vezes essa emoção que a gente está falando de ansiedade pode ficar pior. Então, eu tenho que tentar melhorar, deixar o intestino melhor, para tentar melhorar também, refletir nas ações. E aí, uma outra receitinha para mães aqui também, de novo com banana, é a famosa biomassa de banana verde. Que a gente compra banana barata no sacolão, banana verde, e eu faço uma massa em casa. E é uma fibra para ajudar o intestino a funcionar também. E isso, consequentemente, ajuda em todo um contexto do paciente, né? E aí a outra pergunta é da imunidade com relação à imunidade, a Caroline Paiva, do Rio Grande do Sul, ela pergunta qual a importância dos alimentos na imunidade para impedir a infecção pelo Covid? Então, infelizmente, a nutrição não vai impedir que a pessoa seja infectada, né? Nós, como nutricionistas, a gente tem que orientar essa alimentação variada que eu tanto falei para tentar melhorar a imunidade, para que a chance de ter uma infecção seja reduzida, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, como que a gente pode trabalhar para melhorar a infecção e diminuir a chance de ser infectado? Então, eu posso ter, por exemplo, alguns nutrientes mais específicos. Vitamina B12, que a gente encontra em carnes, que a gente encontra em produtos de origem animal. O zinco, que também tem em carne, que eu encontro em feijão. O beta-caroteno, que é um tipo de vitamina A, que a gente encontra em folhas verdes, batata doce, cenoura. Então, percebe que todos esses alimentos que eu estou falando vêm mais do sacolão do que realmente de um supermercado? Então, todos esses nutrientes em conjunto conseguem auxiliar na imunidade e conseguem diminuir a chance de ter essa infecção. E aí, outro ponto que é importante, que é a da sonda, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que os pacientes com sonda, geralmente são dietas industrializadas que eles recebem. E aí parece que eles estão comendo arroz com feijão de manhã, arroz com feijão à tarde, arroz com feijão à noite, toda hora é arroz com feijão. É a mesma coisa. E não precisa ser assim. Eu posso, entre uma dieta e outra, colocar, por exemplo, um suco de cenoura, que tem o beta-caroteno que eu falei, um suco coado de cenoura. Pode, é uma forma de aumentar essa imunidade desses pacientes. Não tem problema nenhum. Eu posso bater a cenoura com uma couve, coar e passar pela sonda?
super bem-vindo também. Então, a gente pode fazer intercalar com a dieta que o paciente recebe com um suco natural. Isso é bem bem-vindo. E com relação à hidratação, a hidratação ela auxilia na produção da saliva. E ela atua também como na produção de substâncias que funcionam como mecanismo de defesa, a primeira linha de defesa que a gente tem contra a infecção. Então, além disso, a hidratação para esses pacientes ajuda a tornar a secreção mais fluida, que é uma das coisas também muito importantes, né? E então, para auxiliar tanto no combate como numa recuperação de uma infecção, a hidratação ela não pode faltar. E agora que está um pouquinho mais frio, pelo menos aqui em BH, que está bem friozinho, a hidratação cai muito. Então, a gente tem que atentar ainda mais. E o que eu sugiro que as mães, né, os pais façam, principalmente para as crianças, é separar jarras para acompanhar a quantidade e o volume de água que eles estão ingerindo, porque no olho a gente não consegue perceber muito, né? E isso passa desapercebido. Então, isso é muito importante. E para deixar você se hidratar um pouquinho agora, Cláudia, a gente pode brincar isso também, esses alimentos, durante o dia a dia das crianças, né? Só para a gente complementar. Eu acho que ela complementou bem a ideia que eu falei da rotina, porque a alimentação acaba sendo um marcador, né, de rotina. Então, eu entendo também que para diminuir um pouco essa ansiedade, essa ingestão exagerada, é você promover o horário mesmo, né? Então, você acabou de almoçar e aí eles já estão com fome, querem comer, olha, daqui a pouco vem o lanchinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Eu queria emendar aqui, falando sobre o home office que você me falou, eu acho que é uma coisa interessante a gente pensar como pais, que muitas vezes alguns pais pensam assim, olha, eu vou deixar a criança dormir até tarde para eu poder trabalhar. Só que a gente provoca uma inversão do dia para a noite, né? Então as crianças acabam indo dormir 2, 3 horas da manhã, acordam mais tarde, mas ficam muito irritadas, porque todo aquele horário, né, aquele ciclo circadiano, né, de noite e dia, fica perdido. Então, eu queria sugerir uma brincadeira que eu acho que pode ajudar os pais, é a gente trabalhar com claro e escuro, né? Então, quando for chegando mais tarde, a gente vai diminuindo a iluminação da casa, diminuindo o uso dos eletrônicos, para fazer com que a criança pegue no sono e ela consiga ter uma noite de sono gratificante, produtiva, para no dia seguinte ela estar melhor. Né? Então, como brincadeira, eu gosto muito de sugerir, eu acho que para qualquer criança do Brasil, a gente fazer aquelas cabanas, né? A gente tem algumas cabanas que são compradas, mas tradicionalmente você coloca um lençol em cima da mesa e ali embaixo você coloca almofadas, brinquedos. Se você tiver a oportunidade de usar lanternas, a criança adora esse tipo de brincadeira. E aí você vai convidando ao silêncio, à tranquilidade, para a criança poder ter o seu sono garantido, né? Eu acho que a criança tranquila também facilita o trabalho dos pais, né? Então, eu acho que isso é uma sugestão interessante. Legal. Rafa, Bárbara, só complementando. Eu ia fazer uma pergunta antes, Bárbara, só para a gente ir nessa mesma linha, né? A ansiedade e o estresse provocam diminuição da imunidade? Sim, provocam. Inclusive, a gente tem até estudos científicos já que falam sobre isso. Você ter uma rotina cansativa, um trabalho que preocupa muito, uma frustração na vida pessoal, ou uma situação no dia a dia como a qual a gente está vivendo agora, né, que é diferente para todo mundo, elas podem sim afetar o nosso sistema imunológico e tornar o corpo mais suscetível a ter doenças, tá? Então, o que eu deixaria assim para as pessoas é que quarentena não é férias, né? A gente tem que pelo menos tentar manter a nossa rotina como era antes na medida do possível. Então, tentar dormir bem, evitar consumo de cigarro, de álcool, de drogas, se alimentar equilibradamente e buscar terapias e também atividades físicas, que são coisas que a gente rotineiramente faz, né? Não é porque agora a gente está em quarentena que tem que parar tudo. Então, não, continuem com todas as coisas, porque a vida depois disso tudo vai continuar, né? Não é para parar tudo, não? Por favor, não. Continue.
Mas é legal, porque aí a gente associa, por exemplo, uma brincadeira que diminui o estresse, coloca alimentação nessa brincadeira e automaticamente a imunidade aumenta, né? Sim, E aí sim. Eu até. essa suscetibilidade que o paciente teria, ela se perde, né? Com Nesse meio. certeza. Jennifer, já tomou água? Aí não, mas tá bom. Então tá bom. Maria do Carmo, sua vizinha aí, ó, Maria do Carmo do Espírito Santo. Ela pergunta: o que fazer com os alimentos adquiridos em ambiente externo? Preciso deixar de molho todos os alimentos e embalagens dos produtos? Posso lavar com vinagre e álcool em gel? E o que é melhor? Álcool, água sanitária ou sabão? Tá bom. Então, cada produto que chegar na nossa casa, a gente vai ter que lidar de uma maneira diferente, né? Por exemplo, todos terão que ser higienizados, isso é fato, né? Antes de ser armazenados ou de ser ingeridos. Por que eu falo antes de ser ingeridos? Porque muitas vezes chega o produto e ele vai ser consumido imediatamente. Então, antes de abrir, eu vou ter que higienizar. Então, pegando um exemplo mais prático, se eu for pegar alimentos de sacolão, uma couve, por exemplo, ou uma fruta, eu vou passar esses alimentos, né? Vou tirar o excesso de sujidade, a sujeira deles em água corrente, né? Então, eu vou lavar com água corrente primeiro. Depois que eu tirei esse excesso de sujeira, eu vou reservar do lado. E aí eu vou pegar uma vasilha e vou fazer uma preparação de 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água. Se eu ver que essa quantidade não vai ser suficiente para cobrir esse alimento que eu vou colocar, eu vou fazer uma quantidade maior. E sempre vai ser proporcional. Então, se eu precisar de 2 litros de água, eu vou colocar 2 colheres de sopa de água sanitária. Então, eu pego aquela couve que eu reservei, que eu já tirei o excesso de sujidade, coloco nessa solução de água sanitária e água normal por 15 minutos. Deu os 15 minutos, eu vou retirar a solução. Isso funciona para as frutas também, igual eu falei, né? Vou tirar da solução e vou enxaguar com água filtrada. E aí eu posso deixar escorrer um pouco para a gente não armazenar com uma grande quantidade de água. Deixo escorrer um pouco e depois eu guardo em uma vasilha com tampa. Isso funciona para os alimentos, né? Mais in natura. Agora, suponhamos que a gente tem um alimento, uma lata, ou até mesmo as caixas de dieta integral dos pacientes, né? Porque a gente não pode esquecer disso. Eu posso pegar, lavar com água e sabão, e isso já é suficiente, ou até mesmo passar álcool em gel. Então, são opções diferentes que a gente pode fazer. Agora, eu não posso passar o álcool em gel, só o álcool em gel, se uma caixa ou a embalagem estiver suja. Aí eu tenho que passar a água e o sabão primeiro, tá? Então, a gente funciona cada produto dessa forma. Legal, bacana, Jennifer. Bárbara, o que fazer para não pirar? Ou seja, né, o que a gente pode fazer durante a pandemia para minimizar esses transtornos psicológicos, fora aí a rotina, que a gente precisa ter uma rotina, existe mais algo que a gente possa fazer? Bom, essa eu acho que é a pergunta que a gente mais tem escutado agora, né? Bom, o que eu diria é para buscar coisas que te façam bem, né? Procure manter sempre a rotina, uma atividade física, uma leitura, algo manual que goste de fazer e focar também sempre em ter pensamentos positivos, de que essa pandemia ela vai acabar, de que a vida vai voltar ao normal, né? E evitar assistir noticiários todos os dias, o dia inteiro também, focar apenas nos problemas e se precisar de alguma ajuda que procure as terapias devidas, né? Nós como psicólogos, por exemplo, a gente atende online, então a pessoa não precisa ir até o consultório, se achar que precisa de um acompanhamento profissional, enfim, busque, é sempre bom buscar ajuda nessas horas. Legal, Bárbara. E utilizando essa mesma ideia que a Cláudia colocou, do ciclo claro-escuro, né, Cláudia? Para ter uma relação importante desse ciclo, uma noite de sono, né, um melhor segmento do dia,
Jennifer, a luz solar. A gente está ficando trancado dentro de casa. Acho que hoje eu fiquei 2 minutos em 2 raios solares que bateu na minha janela hoje e foi só. Eu não saí de casa, estou trancado dentro de casa. E os nossos pacientes também ficam dentro de casa. A luz solar, ela interfere também nesse momento que a gente está vivendo? Qual que é a importância da luz solar na nossa vida? A luz solar, essa exposição que a gente deve ter ao sol, ela é importante porque é através do sol que a gente vai produzir a famosa vitamina D. E essa vitamina D, ela é extremamente importante para manter a nossa imunidade mais alta, né? E além disso também, se eu tiver uma baixa de vitamina D, os problemas ósseos a longo prazo vão aparecendo, né? Mas no momento, como a gente está focando em questão de época de pandemia, como a imunidade é importantíssima, a gente está falando, a vitamina D, ela entra como peça-chave, né? Então, a luz solar seria muito interessante, muito importante. Só que é isso que você falou, Rafael, os pacientes não estão podendo sair de casa, né? Alguns têm quintal, então o ideal é que vá para o quintal, pegar em cadeiras, né, da forma que conseguirem, ir para o quintal pegar, ficar exposto a essa luz solar antes das 10 e depois das 15, expor a maior parte do corpo que conseguir para produzir essa vitamina D, ou se de toda forma, ou até mesmo em casa, às vezes tem apartamentos que em alguns cômodos bate o sol, né? Só que a gente não atenta que ali eu posso pegar aquele sol, eu não preciso estar na varanda. Então, o quarto que pega sol, eu posso ficar lá também, me expor, né? Mas se de todo caso o paciente não puder ou não tiver nenhum acesso, o apartamento não pega sol de jeito nenhum, é importante conversar com um profissional que o atende, né, procurar uma ajuda para talvez se pensar em uma suplementação de vitamina D. E aí eu ressalto sempre que é tudo muito individual. O que é uma dosagem para um pode não ser bom para o outro, né? Então, é interessante a gente sempre pensar nessa importância que a vitamina D tem, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muitos alimentos fortificados com vitamina D. Porque aí seria uma opção interessante, né? Mas na alimentação, infelizmente, a gente não consegue obter, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Existe algum alimento para reposição, né? Não tem, então. Fortificado é mais a nível de exterior. No Brasil, a gente não tem tantos. Tá, Muitos não. legal. Acaba sendo bem escasso. Você comentou da relação, né, do sol com a vitamina D, existe também a relação do sol com a melatonina, né? Que vai fazer com que a gente consiga dormir também, né? Então, dormir, que é extremamente importante e que entra na questão da ansiedade também, né? Do estresse, e é todo um ciclo, né? E tá tudo realmente muito envolvido, né? Uma coisa é ligada à outra, é uma teia, não tem como fugir, né? Que é o ciclo circadiano das 24 horas, né, Cláudia? Que a Cláudia comentou anteriormente. Eu queria fazer mais uma colocação, se der tempo, sobre o home office. Uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar é que, para a criança, a escola e o brincar é o seu trabalho, né? Elas têm isso com muita seriedade. Então, eu acho que uma opção interessante nessa época é a gente valorizar, por exemplo, a hora das refeições, o almoço, o jantar, já que estamos todos juntos, né, que a gente faça essas refeições juntos e troque sobre o que cada um fez durante a manhã, por exemplo. Os adultos podem falar e as crianças também vão falar. Então, é bem interessante porque aí todos se colocam e vão se discutindo, né? É lógico que tem que ter uma filtragem do adulto, né, para falar com os menores, né, sobre o que foi feito, mas esse compartilhar também traz uma tranquilidade e a criança se sente inserida nesse ambiente, né? Porque com essa loucura os pais ficam tão preocupados que a criança fica se sentindo um peso, né? A Bárbara falou uma coisa super importante que eu queria complementar, essa ideia de ser otimistas, ver coisas boas. A gente tem que lembrar que no desenvolvimento infantil, a ligação dos pais com a criança é muito íntima. Os pais desesperados, pessimistas e saudosos, né, da rotina anterior, trazem todos esses sentimentos para as crianças, né? Então, é bom a gente lembrar que a criança é muito resiliente, ela se adapta com facilidade.
mas os pais também têm que dar a sua contribuição para que esse bem-estar se estabeleça, né? Legal, legal, Cláudia. Belas colocações. Bom, finalizamos por aqui devido ao nosso tempo. Eu agradeço imensamente a presença de vocês na resposta das nossas perguntas dos raros. Uma pergunta também que tem chegado bastante para a gente recentemente é a questão: estou em casa com meu filho com doença rara e a mãe ou o pai trabalha e sai e depois retorna. Essa pergunta ela foi respondida nas nossas conversas das semanas anteriores, então se você não assistiu ainda, assista o primeiro e o segundo encontro, que a gente fala bastante, dá algumas dicas com relação a isso para vocês. Meninas, queria agradecer imensamente, queria que vocês, nesse momento, deixassem um recadinho aí para os nossos raros. Bárbara, pode ser? Pode ser. Gostaria de agradecer novamente o convite, dizer que nós da Casa Hunter estamos aqui para vocês, para os raros, no que a gente puder ajudar. E, por favor, fiquem em casa para isso acabar logo. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Jennifer? Eu quero dizer que vocês são especiais, por isso que vocês são raros, né? E a gente está sempre junto nessa busca, né, buscando sempre qualidade de vida para vocês e cada vez melhores tratamentos que a gente possa dar em cada período que pegue a gente de surpresa, né? E aí, conte sempre com a gente. Eu agradeço muito também o convite de vocês e eu aceitei com muito carinho. Muito obrigada. A gente agradece, Jennifer. Cláudia? Oi, eu também queria agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho. Esse público, para mim, de raros, é uma novidade, uma grata novidade, e queria lembrar a todos vocês que cada um na sua singularidade tem a sua capacidade de entender, de aprender, né, de conviver. Então, a gente faz um trabalho pensando nessa inclusão, né, que todos têm o seu espaço dentro das escolas, nas suas casas, na sociedade. Obrigada. Obrigado, Cláudia, pelas colocações. Bom, para você que está assistindo a gente, toda semana a gente se encontra com especialistas e convidados aqui no projeto Febra Raras, perto de você. Se você ainda não mandou ou ainda possui dúvidas, mande suas dúvidas nas nossas redes sociais, nos posts das redes sociais, ou encaminhe para nós em febrararas@febrararas.org e ainda pelo WhatsApp no 11 99241 4045. Obrigado mais uma vez e até breve.